vamos começar uma série de estudos também sobre livros bíblicos, os livros, né, que a Bíblia tem. Então vamos ver aqui, a gente começa aqui falando dos evangelhos, tá? Aqui tem algumas palavras sobre os evangelhos, os 4 evangelhos, e sempre lembrando isso aqui, ó, cadê? Cadê? É aqui ou é aqui embaixo? Pronto, é aqui embaixo. Tem aqui falando dos evangelhos, dos 4 evangelhos, e aqui falando dos outros tantos evangelhos que tem por aí, tá? Evangelhos quer dizer que contam a história de Jesus e tem um ensino em busca de informar o mundo sobre o cristianismo e atrair as pessoas ao cristianismo. Essa é a ideia, né? Isso aí é antigo. Mas fechando nisso aqui, ó, de Lucas, capítulo 1, quando ele diz muitos evangelhos foram escritos, não é? Antes de Lucas escreveu dele, e depois que ele escreveu também, muitos foram escritos. Então tem aqui uma lista dos que são conhecidos, dos evangelhos que são conhecidos, foram outros que na história desapareceram, né? Então só vou citar alguns, só para você ter uma ideia. Eu tenho o proto-evangelho de Tiago, evangelho do pseudo Tomé, evangelho do pseudo Mateus, desculpe, o evangelho da infância siríaca, história de José o carpinteiro, vida de João Batista, evangelho armênio da infância de Jesus e assim por diante. Então, muitos evangelhos, muitos livros foram escritos buscando falar sobre Jesus, tá? Até como Lucas mencionou mesmo. Agora, hoje a gente chama a atenção do livro de Marcos. Um resumo rápido do livro de Marcos é esse aqui. Ele foi escrito provavelmente, no ano 55, tá? 55. Foi escrito por, o nome do título é Marcos, foi escrito por João Marcos, foi escrito visando evangelizar os romanos, tá? Os romanos. É um livro histórico apologético, ou seja, é um livro que conta a história da vida de Jesus e, ao mesmo tempo, defende a fé em Jesus. Ele foi reconhecido como inspirado, né? Pelo menos começa a ser entendido como um livro inspirado lá para os anos 80, ou seja, quantos anos? 25 anos depois. Entendeu? 25 anos depois, ele passa já a ser aceito como um livro inspirado. Ele evangeliza os romanos, né? E acredita-se que o contexto para ele ser escrito foi alguma perseguição romana aos cristãos. Uma coisa simples, talvez porque nesses anos 55 não havia tanta perseguição, os romanos nunca foram tão perseguidores assim, a não ser quando os grupos se faziam muito rebeldes, né? Aí vai acontecer o ano 70 e outras perseguições, tá? Aí por causa dos imperadores. Então os imperadores queriam se impor e queriam que todo mundo adorasse eles, então eles perseguiam, né, todas, não só o cristianismo, mas todas as religiões que se opunham a esta iniciativa. Aqui tem algumas informações sobre o Evangelho de Marcos, né? Mas basicamente essa informação já é bem interessante, essas que nós já mencionamos, e resume bem essas outras informações que estão aqui, tá? Alguns acreditam que o livro de Marcos, junto com uma outra fonte chamada Que, essas duas fontes foram importantes para que Lucas escrevesse o seu livro, o seu evangelho, para que Mateus escrevesse seu evangelho e até João também escrevesse o evangelho dele. Tá? Então acredita-se que Marcos, baseado nas informações recebidas por Pedro, não é, escreveu aquele livro e vai servir de base para os outros evangelhos. Tá bom? Então essas são algumas informações sobre o livro de Marcos.